Tu sabe aquela parada que às vezes eu acho que o Vasco é o termômetro da terra? Porque agora, depois da absolvição do Pedrinho, parecem que querem voltar atrás e recorrer sobre a absolvição do Pedrinho. Vou te contar essa parada todinha aí que tá rolando aí nos bastidores do STJD e vou falar também sobre a provável escalação do Vasco para o jogo de amanhã contra o Audax italiano pela Copa Sul-Americana. Fica aqui comigo aqui nesse vídeo aqui, porque a gente vai desenrolar essa bagaça todinha aí, mas deixa eu me apresentar. Meu nome é Bruno Barros, doido pelo Vasco, né? Criei esse canal com o intuito de trazer para você muita informação, notícia, resenha e a minha opinião sobre essas situações aí que estão acontecendo aí, que a gente tem que botar a boca no trombone. Se a gente ficar calado é pior. Então, meus amigos, faz esse vídeo chegar aí a mais vascaínos, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, hype esse vídeo aí se der para hypar, compartilha aí nos grupos de WhatsApp, Telegram, Discord, onde você tiver, compartilha aí, diz que tem um doido aqui que fala de Vasco aí todo dia aqui, na resenha, na opinião e com muita notícia. Vamos lá, galera, deixa eu colocar aqui na tela para a gente poder desenrolar esse negócio, porque, olha, sinceramente, tem hora que eu fico bolado da vida, vou até tomar meu cafezinho aqui antes de colocar na tela, porque tem coisas que só acontecem quando o Vasco está no circuito. Procuradoria do STJD, deixa eu colocar aqui na tela, recorre à absolvição da confusão do jogo contra o Cruzeiro, em que, né, eles não falam sobre isso, em que o Vasco foi garfado naquele jogo, como sempre acontece com o Vasco da Gama, e não tem como... comovência mundial, não tem solidariedade quando o Vasco é garfado, somente quando acontece algo que contraria as opiniões, né, dos procuradores do STJD. Então, por pressão da CBF, que está querendo extinguir a cultura do roubo no futebol brasileiro, exige punições mais severas a dirigentes, técnicos e jogadores, de entrevistas que atacar ou opinarem sobre o futebol brasileiro com certos tipos de linguagem. Olha, a Procuradoria recorreu ao julgamento que absolveu o presidente do Vasco da Gama, Pedro Paulo de Oliveira, o Pedrinho, na semana passada. O processo será o 7º da pauta da quarta-feira, 15/4, e o dirigente que pode pegar um gancho grande, né? O dirigente pode pegar um grande... Aí ele coloca o processo aqui, Procuradoria 2ª Comissão Disciplinar. E aqui o GE ele vai continuar falando sobre essa situação, falando que a CBF quer o fim da cultura do roubo. Será a CBF? Eu vou voltar à tela. Porque eu não aguento essas coisas, não. Será que vocês querem o fim do roubo? Ou vocês querem manipular melhor as coisas? Será mesmo? Porque a implantação do sistema semiautomático, até hoje eu não vi acontecer. Eu não vi uma comoção maior na cultura do roubo, que neles estão falando, quando o Vasco foi garfado lá em 2012, quando o Vasco teve seu campeonato brasileiro prejudicado. Eu não vi essa cultura. Eu não vi essa cultura nos campeonatos cariocas que o Vasco perdeu diretamente para o Flamengo porque foi garfado. Eu não vejo essas culturas quando o estádio de São Januário é interditado. Cadê a comoção de vocês? Eu quero saber, cadê a comoção de vocês agora? Agora, só porque o Pedrinho foi absolvido, o que o Pedrinho fez para poder ofender o juiz? Foi considerado aí, não foi ofensa pessoal. O que caracteriza a punição é a ofensa pessoal ao CPF da pessoa. O Pedrinho simplesmente ele questionou o juiz e deve ser feito isso.
A diretoria do Vasco não pode ser omissa. Não pode baixar a cabeça para esse tipo de corte que está acontecendo, desse cidadão que está acontecendo lá. Agora, quando acontecem essas coisas, eu não vejo comoção mundial para poder falar, vamos mudar o sistema, vamos mudar a regra, vamos recorrer sobre isso, vamos fazer o caramba 4 porque o Vasco foi prejudicado. Não acontece. Acontece quando o sistema, quando o Vasco ganha alguma instância em cima do sistema. O que está acontecendo? Eu queria entender o que está acontecendo. Nunca houve, né? Porque, assim, tem certos tipos de coisa, a gente está falando no YouTube, e eu não posso trazer aqui a opinião real de um torcedor, porque aí a gente acaba, se bobear, até respondendo um processo, né? Mas fica aí a minha indignação, o meu desabafo, o reconhecimento facial só existe hoje no futebol brasileiro, né? Teve agora contra o Remo, só tem jogos do Vasco. Por quê? É só a torcida do Vasco que apronta? Vamos trazer retrospecto, vamos fazer um histórico, vamos fazer um dossiê, mas só acontece com o Vasco essas coisas, né? Vamos passar para outra notícia aqui, eu prometo que não vou demorar muito, porque senão a gente acaba ficando estressado com certo tipo de coisa, cara. Vou botar aqui na tela. Renato Gaúcho deve escalar o time reserva. Ai! Outro também, cara. Outro também que, sinceramente, eu não sei se a paciência dele tá acabando ou é a minha. Contra o Audax Italiano na terça-feira, em São Januário, né? Essa partida, galera, vai ser transmissão da Paramount, né? O SBT ele abriu mão da fase de grupos do Vasco e do Botafogo, só vai transmitir os times de São Paulo. Eles abriram mão. E a tendência é que o Vasco repita o mesmo time que jogou lá contra o Barracas Central. Espero eu, e vou voltar a tela de novo aqui, porque, sinceramente, espero eu que não entre o Matheus França nesse time. Dá oportunidade para a galera, Renato. O Sub-20 está em segundo lugar no campeonato, os garotos estão voando. Dê oportunidade para a galera. Em nome de Jesus, não entre com o Matheus França. O Nuno eu até entendo. Você entrar com o Nuno Moreira, com o Puma Rodrigues, com o Hugo Moura, com o JP. Mas, pelo amor de Deus, se você ama Jesus, eu não vou dizer nem o Vasco, porque você não é vascaíno, e eu tenho ciência disso, mas se você ama Jesus, não coloque o Matheus França. Não coloque o Matheus França. Não entre com -1. Pelo amor de Jesus Cristo. Embora que, a minha opinião, o Vasco deveria entrar com um time titular. Você vai ter aí, já falamos isso na live de ontem, 4 dias para você recuperar esse time. Jogadores que ganham mais de 1 milhão, a grande maioria, porque a folha salarial do Vasco é muito boa. Deveriam estar em campo honrando isso aqui, ó. Honrando isso aqui, ó. Eles têm que estar honrando isso daqui. Porque o salário não atrasa no Vasco. A estrutura do Vasco é boa. Por que eu tenho que poupar o time? Um time que entra murrinhando contra o Remo. Um time que é preguiçoso. Por que tem que poupar o time? Poupar o time para quê? Para chegar contra o São Paulo e fazer um jogo pífio de novo? Então, a consciência, Renato Gaúcho, a tua consciência tem que falar um pouco mais alto. Você sempre foi um cara que foi notado por pontuar nos campeonatos que você joga. Então, faça isso. Jogue para pontuar. Tá poupando a Sul-Americana, jogando a Sul-Americana no lixo, e o Campeonato Brasileiro você não está conseguindo entregar o que você falou. Tesão. Tesão, você não está conseguindo entregar isso. Com esses jogadores, meu amigo, com esses jogadores, aí eu te isento dessa culpa, porque a culpa não é sua, meu amigo. A culpa não é sua. Esses jogadores aí, alguns já perpetuam desde a época da 777 com esse tipo de comportamento dentro do Vasco. Senhor Léo Jardim, senhor Puma Rodrigues, PH,
Me ajude aí a lembrar dos outros aí. Porque esses jogadores estão desde o começo. Jair eu tô dando um desconto, porque Jair, quando se machucou, estava bem. Mas esses jogadores já estão há muito tempo. Jogadores que não têm identificação com o clube. Jogadores que não têm compromisso com o clube de regatas Vasco da Gama. Porque entrar do jeito que entra nas partidas é para ter vergonha na cara. É para ter vergonha na cara. E aí, amanhã, mais uma vez, será esse Deus nos acuda, que é assistir ao jogo do Vasco da Gama. Então, eu quero saber de vocês aí, galera. Hoje, sinceramente, tem certos tipos de notícia que eu leio que, às vezes, é melhor nem ler. Nem ler. Quero saber de vocês aí, o comentário de vocês, o que, que vocês acham. Se vocês entrariam com o time titular contra o Audax Italiano, se vocês entrariam com o time reserva contra esse time, se você acha também que esse time dá para ganhar do Audax Italiano. Embora que eu acho que dá para ganhar, né? É só jogar que nem homem. É só jogar que nem homem. Pronto. Falei. É só jogar que nem homem. Se jogar que nem homem, dá para ganhar. Bota a galera da base. Bota os garotos da base para jogar, que eu tenho certeza que eles vão correr. Pode botar os garotos. Tudo franzino, magrinho, mirradinho, mas pode ter certeza que eles vão correr. Correr, eu tenho certeza que eles correm. Então, fica com esse vídeo aí, galera. Um cheiro nos olhos. Até a próxima. Amanhã a gente está de volta, viu? Compartilha esse vídeo aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Fui e tchui!